Agora, é importante nós aqui entendermos na aula 1.6 a aplicabilidade do contrato de mão de obra temporária. Eu preciso saber quando eu posso aplicar esse contrato de mão de obra temporária. Quando ele se aplica, ele tem validade, enfim. Essa é a questão que nós veremos aqui. A legislação no seu artigo 2º, a Lei 13.429, seu parágrafo 1º diz o seguinte: é proibida a contratação de trabalho temporário para substituição de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. Ou seja, eu não posso colocar no lugar daquelas pessoas que estão em greve, eu contratar mão de obra temporária. Não cabe, não é permitido. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços ele é por escrito e fica à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento de quem toma os serviços. Então, gente, é importante entendermos o quê? Para que exista, de fato, o contrato de mão de obra temporária, é necessário que você tenha um contrato entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços. E isso é por escrito. E esse contrato, ele fica lá na sede da tomadora dos serviços. E ele deve conter alguns dados nele, devem ser essenciais. Vamos ver quais. A qualificação das partes, ou seja, a indicação quem são as partes que celebram este contrato, o motivo justificador da demanda de trabalho temporário. Gente, lembra que eu tenho 2 ocasiões onde eu posso ter mão de obra temporária. Uma é acréscimo extraordinário de serviços ou substituição de pessoal regular e permanente. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: em qualquer uma dessas situações, eu devo especificar qual o motivo. Então, de repente, eu tenho lá uma demanda na minha área de pessoal, no meu departamento pessoal, eu precisei contratar um especialista de e-social. E aí eu fiz com ele um contrato temporário. Ele justifica? Justifica, desde que eu diga que ele foi contratado para atender a uma demanda de implantação de e-social. Quando encerrar essa demanda de e-social, encerra-se o motivo pelo qual ele foi contratado. Logo, encerra-se o contrato de mão de obra temporária. Se eu trato de uma substituição, o que acontece? Na substituição de pessoal, eu devo informar quem é o colaborador substituído e quem irá o substituir. Lógico, informar o CPF dele é necessário, porque não basta dizer, eu contratei para substituir uma ausência de 5 dias somente. Não, eu preciso ter elementos que justifiquem, caracterizem. É auxílio ao acidente do trabalho? Aconteceu o acidente do trabalho com o meu colaborador? Posso contratar um temporário no lugar dele? Eu tenho motivo para justificar? Se eu tenho motivo para justificar, aplica-se. O teu contrato de mão de obra temporária é válido. Então, um elemento essencial é o quê? É o motivo justificador. E isso aparece onde? No contrato. E é importante você detalhar, você especificar, mesmo no contrato, o que aconteceu. Deixar bem claro isso para você não ter o seu contrato de mão de obra temporária ele ser reconhecido como um contrato inválido, não ter aí a sua legalidade. O prazo da prestação de serviços, nós vamos entender adiante que nós temos prazo para isso, né? Para eu manter um contrato de mão de obra temporária, ele tem prazos. Então, esses prazos também devem constar no contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviços. Deve ser informado aqui, sim, o valor da prestação de serviços. Veja, é a própria legislação que está dizendo, a Lei 13.429, no seu artigo 9º, estabelece isso, que deve constar o valor da prestação de serviço nesse contrato. Assim como as disposições sobre segurança e saúde, independentemente de onde o trabalho será realizado. Deve constar também nesse contrato. Continuando ainda a aula 1.6, essa aplicabilidade, nós temos aqui no artigo 10º, qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não tem vínculo entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. Veja, não tem o vínculo empregatício, não existe isso. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não pode exceder o prazo de 180 dias, consecutivos ou não. Ou seja, eu posso estabelecer um contrato de trabalho temporário por até
180 dias, sejam eles consecutivos ou não. Posso estabelecer isso. O contrato ele ainda pode ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no parágrafo 1º, que foi o que nós vimos acima, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Ou seja, lembra aquela demanda que eu falei do e-social? Que o colaborador foi contratado para implantar o e-social. E aí nós contratamos ele por 180 dias. E ele conseguiu finalizar a implantação do e-social. Só que agora a empresa aproveitou e falou o quê? Deixa eu prorrogar esse contrato de mão de obra temporária. Tudo bem, ele pode ser prorrogado por até mais 90 dias? Pode ser prorrogado. Mas é necessário que aquele motivo continue. Porque se eu não tenho mais o motivo da implantação do e-social, eu não posso manter mais aquele colaborador como temporário. É a mesma coisa que eu contrato alguém para cobrir férias, e ele vai cobrir aí, de repente, às vezes tem o período de passagem do bastão, de quem está assumindo as férias, de quem vai sair em férias, aquela troca. Às vezes pede 15 dias antes, 15 dias depois. Vamos colocar aí, de repente, 2 meses para esse período. Tudo bem? Ótimo. Agora imagina que o colaborador está lá 180 dias para cobrir férias de 30 dias. Não caracteriza mais. Então não se aplica mais o motivo. E aí esse contrato, acontecendo nessas condições, ele não tem a sua validade. O trabalhador temporário, importante aqui, que cumprir o período estipulado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, só pode ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário após 90 dias do término do anterior. Ou seja, se você tem aqui alguém que cumpriu lá, ele teve lá 180 dias, depois foi prorrogado por mais 90 dias, ele só pode ser colocado à disposição de um novo contrato temporário 90 dias depois. Ele tem essa chamada carência, esse período de carência para prestar novo serviço temporário.